Agente M. Registro número 23. Item número SCP-068. Codinome: Boneco de metal. Classe do objeto: Seguro. Procedimentos especiais de contenção. SCP-068 deve ser mantido longe de qualquer metal em uma caixa resistente à eletricidade, preferencialmente feita de politetrafluoroetileno, Teflon, e borracha. Esta caixa deve ser armazenada no armário de segurança 26 do sítio 11. A chave se encontra na posse do Dr. Pedidos para testes devem ser encaminhados a ele. Descrição: SCP-068 é um boneco de arame com 9,8 cm de altura, feito de um metal desconhecido. O objeto é feito de um único fio de arame, enrolado a partir do centro. O fio aparenta ter sido dobrado diversas vezes em vários pontos. Quando uma corrente elétrica é introduzida em SCP-068, o objeto torna-se animado, capaz de movimento independente. As articulações nos membros de SCP-068 ocorrem nos locais correspondentes ao de um ser humano. Quando ativado, SCP-068 começa a procurar material metálico. Ao encontrar metal, SCP-068 começará a amassá-lo e a arrancar uma pequena fita do material. SCP-068 então construirá outro boneco similar a si. O objeto recém-criado começará então a amassar e desfiar o que sobrou do metal juntamente com o original, criando novos bonecos, que por sua vez, também criarão mais réplicas. SCP-068 entra no próximo estágio quando uma de duas condições for atingida. A primeira ocorre quando não houver mais metal ao alcance com massa suficiente para criar outro boneco. A outra, quando o limite de 102 réplicas for atingido. Quando algum destes eventos ocorre, todos os bonecos se juntam e começam a formar o maior boneco possível com material. Utilizando o máximo de 102 mini-bonecos, o resultado atinge a altura de 2 metros. SCP-068 se situa na intersecção entre o torso, braços e cabeça. Após esta união, ondas gama, beta e teta começam a emanar de SCP-068. SCP-068 então buscará novamente objetos de metal para criar mais réplicas de tamanho proporcional ao seu. Essas réplicas não emitem ondas cerebrais como SCP-068. Se 068 não tiver atingido o tamanho máximo até então, continuará criando cópias até atingi-lo. Ao chegar no segundo estágio e esgotar os metais disponíveis, SCP-068 volta a um estado inativo por 4 minutos e 32 segundos. O material ao redor do objeto deve ser derretido para recuperar 068. SCP-068 é capaz de amassar e desfiar qualquer metal encontrado, independente de suas propriedades. Também parece ser imune a tentativas de danificá-lo ou destruí-lo. Entretanto, as cópias de SCP-068 possuem as mesmas propriedades e vulnerabilidades do metal com o qual foram construídas. SCP-068 consegue detectar metais escondidos através de um método desconhecido. Embora 068 não tente alcançar metais de difícil acesso, o objeto tentará romper qualquer material fraco o suficiente com seus braços. O que é considerado fraco o suficiente depende do formato e tamanho de SCP-064 no momento. Adendo 068-A. Foi proposta a ideia de utilizar SCP-068 para destruir SCPs perigosos baseados em metal. Adendo 068-B. Favor ouvir o registro documento 068-B.